Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do Núcleo de Sustentabilidade da CM4, em parceria com a Fortaleza FM 90,7 e a TV Câmara, canal 7.2. Eu me chamo Harry Silva. Olá, eu sou Sinha Gomes. O nosso podcast ele é inspirado na Agenda 2030, um plano de ação global onde reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis e metas que são voltadas para buscar promover um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. E no episódio de hoje, nós vamos discutir um pouco, falar e debater com um tema que realmente tem ganhado bastante relevância no nosso dia a dia, que é exatamente os créditos e o mercado de carbono, né? Especialmente no contexto da construção civil. Vamos entender melhor o que é esse mercado novo, né, que está surgindo, quais são os riscos, oportunidades para o setor da construção civil e também o que muda com esse novo cenário. Sim, e na nossa conversa de hoje a gente traz aqui Cândido Henrique, que é geógrafo, consultor em meio ambiente e sustentabilidade. Cândido, seja muito bem-vindo à Conexão 2030. Obrigado, Harry. Obrigado, Sinha. A gente que agradece. Olá a todos aí, ouvintes da Rádio FM e telespectadores também da TV Câmara. E também aqui, seguidores aqui do podcast Conexão 2030. É um prazer estar aqui com todos e espero poder esclarecer e ajudar todos vocês a entender um pouco sobre esse tema, né, que é um tema muito forte hoje no mundo atual e que vem ganhando cada vez mais relevância e a tendência de fato é essa. Isso. E para a gente começar, Cândido, para quem nos acompanha em casa, o que seria esse mercado de carbono e por que ele tem ganho tanta relevância nos últimos anos? Bom, primeiro é importante falar que o mercado de carbono não é um mercado muito novo, não. Ele, na realidade, iniciou lá atrás, ainda em 1998, portanto, no milênio passado, né, vamos dizer assim. Que legal. Lá foi inicialmente em Kyoto, no Japão, e lá foi lançado o primeiro protocolo, que é chamado Protocolo de Kyoto, né, que digamos que foi a semente do mercado de carbono que hoje nós tanto falamos. Nesse momento deu início um mecanismo econômico aí de compensação das emissões atmosféricas, que o mundo já vinha sofrendo. A questão do aquecimento global não é uma coisa de hoje e nem de ontem, já vem ocorrendo já há muitos anos, há muitas décadas, para ser mais preciso, desde o início da Revolução Industrial, no século retrasado. Então, faz tempo. Portanto, para poder iniciar um processo de compensação econômica em relação a essas empresas e esses países que geram maior quantidade de carbono, né? Na verdade a gente chama carbono, mas são todas aquelas emissões atmosféricas que produzem o que nós chamamos de efeito estufa, né? São causadores do efeito estufa. Então são uma série de substâncias, mas a que é mais conhecida e mais comum a todos é o carbono, daí o nome ficar carbono, em função de ser a que tem a maior abundância também. Porém, esse processo ele iniciou lá e ganhou força a partir de 2015 com o Tratado de Paris, que foi assinado por diversos signatários de diversos países do mundo. Na verdade, a grande maioria dos países do mundo assinou o Tratado de Paris. O Brasil é um deles, um dos signatários. E de lá para cá, a partir de Paris, em 2015, o mercado tomou um outro movimento, né? E só para deixar claro assim, para o ouvinte, para as pessoas que estão nos vendo aqui, escutando, o que seria esse mercado propriamente, né? O crédito de carbono, ele é como eu falei já, uma compensação de uma emissão que se gera. Então, se uma determinada empresa ela gera uma quantidade X de emissão, aquela quantidade ela é mensurada, calculada naturalmente, e se define dessa forma metas para ela reduzir. Se ela não consegue reduzir, aí ela tem que buscar alguém
que consegue fazer essa redução, ou seja, alguma outra empresa que consiga fazer essa redução. Aquela empresa que consegue fazer essa redução através de seus processos mais sustentáveis, né, com inovação, com várias gestões sustentáveis dentro da empresa, ela, a partir dali, pode buscar creditar, gerar, ou seja, créditos certificados daquelas emissões que ela reduziu, que ela não está gerando mais, e com isso, esse crédito passa a ser uma mercadoria, vamos dizer assim, que vai para o mercado de carbono. Então, eu que não consigo reduzir, compro daquela outra empresa que conseguiu reduzir e que com isso gerou o crédito de carbono para ela. Né? Só uma coisa assim, de forma mais didática, mais simples, para que todos possam entender. A grosso modo é isso. Né? E Cândido, e como que funciona na prática a lógica de crédito de carbono e a sua compensação das suas emissões, né? Perfeitamente. Ocorre exatamente o que a gente vinha falando aqui. Isso. A empresa, uma determinada empresa, ela gera, vamos supor, 1.000 toneladas de carbono ano, por exemplo. Né? Quando a gente fala carbono, na realidade o correto para ser dito é carbono equivalente. Sim. Ou seja, são vários gases que ela emite, né? Não apenas o gás carbono, né? Até porque a gente emite gás carbono, sim, né? Sim, todo micro-organismo, todo organismo, ele gera gás carbono. Então, é o carbono equivalente, o correto falar, certo? Então, ela tem 1.000 toneladas de carbono equivalente ano. Ela estimula uma meta para redução de 10% do que ela gera naquele ano. Então, se eu estou falando de 10% em cima de 1.000, eu estou falando de 100 toneladas ano. É isso? Sim. Então, para o ano seguinte, eu preciso reduzir aquelas 100 toneladas. Se eu não consigo reduzir as 100 toneladas ano, eu só consegui reduzir, vamos lá, 90 toneladas ano, eu não atingi minha meta. Né? E aí, essas 10 que eu não consegui chegar na minha meta, eu vou buscar no mercado créditos de carbono, ou seja, 10 toneladas de crédito de carbono equivalente para poder atingir a meta que foi definida para aquele ano, certo? Esse aí é um mecanismo dentro do mercado que a gente chama de mercado voluntário de carbono. O Brasil, ele tomou um passo muito importante no final do ano de 2024, que foi a criação e instituição da lei federal que cria o mercado de carbono obrigatório no país. Ou seja, nós temos hoje 2 tipos de mercado. O voluntário, esse que a empresa, ela por si só, de forma voluntária, estipula uma meta para ela, de redução, e você tem aquele agora iniciando, a partir na verdade, está em montagem, né, instituição, isso aí, um mercado obrigatório. Né? Nesse mercado obrigatório, pela lei que foi criado, ele cria 2 faixas, certo? Para as empresas, todas as empresas do país, seja da construção civil, seja qual segmento for, qual ramo empresarial for. Se você emite até 10.000 toneladas ano, você tem que fazer o que eles chamam de reporte, ou seja, você tem que informar a autoridade, o governo federal, que você está emitindo 10.000 toneladas ano ou mais. Se você emitir mais de 25.000 toneladas ano, aí não. Aí você tem que criar um plano de redução para que no ano seguinte você não esteja mais dentro daquela faixa dos 25.000. Tá? E aí, e se você não consegue reduzir abaixo disso, aí você tem que comprar créditos de carbono dentro do mercado regulado, que é esse novo mercado que está surgindo aí. Exatamente, a gente era até o questionamento, você respondeu esse questionamento de como muda nesse novo cenário regulatório, né? E assim, é um aspecto bem interessante quando a gente coloca essa regulação, porque ela está sendo obrigatória, ela não está sendo mais opcional, não é? É o que mudou na legislação. Então, esse papel da obrigatoriedade vai trazer mais ainda adesão num processo que ele é obrigatório, não é? Seja ele
de qualquer forma que seja de compensação, né? Porque você tem que estar adquirindo, ao mesmo tempo pode estar comprando também, né? Ou proporcionando essa recuperação. Perfeito. Então, assim, a construção civil, ela causa muitos impactos, né? Mas, assim, em termos de construção civil, quais são esses impactos ambientais? Perfeito. A construção civil, quando a gente fala construção civil, a gente pensa logo num canteiro de obra, né? Exatamente. Mas a construção civil, ela é muito maior do que um canteiro de obra, na realidade. A cadeia da construção civil, ela é uma cadeia enorme, gigante. E quando a gente fala sobre o mercado de carbono dentro da cadeia da construção civil, a gente fala muito em relação a um negócio chamado energia, certo? Por que eu estou lhe dizendo isso? Para você produzir um tijolo, um bloco cerâmico na construção civil, você necessita de argila, matéria-prima do tijolo ou da telha, né? E você, para poder produzir aquele tijolo com argila, que é a matéria-prima básica dele, você precisa levar esse bloco cerâmico para temperaturas aproximadamente de 1000 graus. Sim. Você não chega nessa temperatura se você não tiver combustível. Se o combustível vier de origem renovável, como uma biomassa, menos mal, porque você consegue com isso fazer a compensação através de planos de manejo. Sim. Agora, se o combustível é oriundo de um combustível fóssil, ou seja, não renovável, aí complica, porque você está tirando um material que estava lá no subsolo, aprisionado por milhões de anos, está liberando esse material para a atmosfera. E isso aumenta o efeito estufa, certo? Então, nesse caso, da construção civil, depende muito da onde os materiais da construção civil, como o cimento, o aço, os blocos cerâmicos, né? Todo o material que é aplicado numa obra, ele tem uma origem, né? E essa origem, ela tem que ser mapeada. Sim. Né? É o que a gente chama de pegada de carbono. Qual é a pegada do carbono daquele material, certo? Então, se eu, como construtor, compro materiais que têm uma pegada de carbono alta, a minha obra, o meu canteiro, vai ter também uma pegada alta. É consequência. É feito cascata, né? Vamos dizer assim. Tá? Agora, se eu busco comprar materiais que tenham uma baixa pegada de carbono, que vem oriundo de processos do qual o combustível que foi aplicado, a energia que foi utilizada e toda a logística de transporte que foi feito para poder chegar aquele material no canteiro, ela foi reduzida em termos de pegada de carbono, o meu canteiro, a minha obra também vai ficar com a pegada lá embaixo. E isso tem algumas vantagens. Muitas até. E eu posso falar um pouco mais depois. Pode falar. Cândido, agora falando um pouco sobre oportunidades. Como Sim. que o setor da construção civil ele pode se beneficiar desse mercado de carbono? Perfeito. Quando a gente fala em regulação, o ser humano por si só, ele tem uma origem dele muito libertária, né? Sim, ele sim. não é um indivíduo que ele não gosta de ser regulado. Não. Ninguém gosta de regulação, a verdade é essa. Mas quando a gente fala de uma lei nova que regula, que obriga, que sempre no começo existe um grande susto, uma grande rejeição. Sim. Né? Eu recordo muito quando o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, ele lá no início do século, já, né, em 2004, 2005, se não me engano, ele lançou uma resolução que era voltado também para canteiros de obras, que era exatamente os projetos de gerenciamento de resíduos do canteiro de obras, PGRCC chamados. Né? Então, o construtor no início também não viu com bons olhos aquilo, porque era uma regulação e tal. Só que hoje ele transformou o limão numa limonada. E não pegou aquilo ali e usou como colírio, porque aí sim ia ser ruim. Sim. Né? Certo? E o que é que ele fez? Ele pegou o resíduo de uma obra hoje, é sinal de desempenho construtivo.
Ele transformou no indicador de desempenho da obra dele. Então, ele tem, hoje, um dos principais indicadores de desempenho de um canteiro de obra é exatamente quilos de resíduo gerado, ou toneladas de resíduo gerado, por metro quadrado de obra construída. Quanto menor esse indicador, sinal de que foi mais bem aplicado, bem trabalhado e mais eficiente foi o processo de produção daquela obra. Né? É um bom sinal, um sinal de indicador de gestão muito bom. Então, a mesma coisa vai ocorrer com o mercado de carbono dentro do canteiro de obras. Quando o construtor começar a perceber que existe a regulação, mas que essa regulação pode vir a trazer benefícios em termos de melhoria da sua gestão na sua obra, ele vai começar também a incorporar isso de uma forma muito natural e, ao contrário, vai ganhar com isso. Né? Vai ter um ganho de desempenho. Né? Eu costumo dizer que a sustentabilidade, ela não é só um benefício ambiental. Ela junto dela vem diversos outros benefícios, social, ambiental e econômico. Se não tiver, não é sustentável. Exato. Tá? Não existe. Exato. É um dos desafios de hoje, né? Atrelar tudo isso. Então, esse é o tripé, né? Que move a sustentabilidade. E, assim, a gente fala muito de desafios. Mas quais os principais riscos e desafios para quem não se adaptar a essa nova realidade? O risco, vamos lá, a construção civil, ela hoje, vamos focar lá na construção civil, né? Isso. A construção civil, ela hoje, ela trabalha muito com uma questão, um sistema bancário, sistema financeiro, porque você vai comprar um apartamento, você vai fazer um financiamento da Caixa Econômica, um banco aí, né, e tal, que tem para isso. Os bancos, o sistema financeiro no mundo todo, não é só aqui, ele trabalha com um negócio chamado risco. Quanto maior o risco, maior os juros. Porque você não tem como aplicar juros baixos se o risco for alto. Tá? Isso é uma coisa que não bate. Tá? Então, para construtor, também é a mesma coisa. Se eu tenho na minha obra uma obra onde ela está atendendo a legislação, né, que agora é uma legislação, e ela está agora também aplicando materiais de origem sustentável, né, o risco é lá embaixo. Então, na hora que ele vai captar esses recursos no sistema financeiro, ele vai captar com os juros muito baixos, bem mais em conta. E vai conseguir financiamentos com taxas de juros menores para desenvolver sua obra. Isso, estou falando de forma bem financeira do negócio, né? Tem outros ganhos que não são tão tangentes assim, que existem associados a isso. Né? Você consegue agregar valor àquele imóvel que está sendo construído, né? Em torno de 15%, são dados já do Sinduscon São Paulo, tá? Em torno de 10% a 15% de valorização do imóvel, quando você, por exemplo, consegue diminuir a pegada de carbono daquela obra, certo? Então, isso já é um outro ganho, um ganho de mercado, um ganho econômico, associado a um ganho ambiental. Né? E a questão dos mercados de carbono também. Muito bom. Agora, voltando para o poder público. Como que o poder público, Cândido, ele pode incentivar práticas sustentáveis dentro da construção civil, diante desse novo cenário? Em muitas coisas, mas principalmente, eu costumo dizer que o maior comprador do Brasil é o poder público. Né? Então, quando ele tem uma agenda compromissada, né, com essa questão da sustentabilidade, o poder público ele pode colocar nos seus indicadores de processos de licitação de compra, tá? Essa questão, esse produto, qual a pegada de carbono dele? Né? Primeira coisa que a gente precisa saber e conhecer é qual é a minha pegada de carbono do meu produto. Se eu vendo, sei lá, uma caneta, a minha caneta que eu estou vendendo, qual é a pegada de carbono dela? Entendi. Eu sei. Então, a gente tem que fazer primeiro o que a gente chama de inventário, né, das emissões geradas por aquele produto.
Então, o poder público ele também pode criar como critério, inclusive de desempate, num processo de licitação, por exemplo, a questão de ser a menor pegada de carbono do produto, na hora de um desempate, que aí você é tranquilo, certo? E isso você incentiva toda uma cadeia econômica a buscar de forma proativa, né? A se identificar, né? Qual é a minha pegada e tal, para eu poder também ter acesso e participar e ser mais competitivo quando eu for vender para o poder público, por exemplo. Né? Além disso, várias políticas públicas, né, podem ser desenvolvidas. Nós temos aí o Ministério do Meio Ambiente, ele tem o que ele chama de Adapta Cidades, que é um programa muito bacana para os municípios, inclusive. Os municípios, eles terem os seus inventários, né, de emissões, saberem qual é a pegada de carbono que aquele município tem. Né? Fortaleza já fez essa tarefa de casa, já tem isso feito. É um dos poucos municípios que existem. Acho que no Ceará eu não conheço outro, eu só conheço Fortaleza, eu posso até estar enganado. E também tem os seus planos de adaptação às mudanças climáticas. Né? Porque são coisas que a realidade está aí, né? E não vai mudar. É muito interessante, porque saber que Fortaleza realmente tem assim, absorvido essa temática, né? Mas, assim, como você pode falar mais de Fortaleza, assim, como cidade, município que aderiu isso? Quais seriam as vantagens para nosso município? Perfeito. Fortaleza, mais de 30% do nosso PIB advém do turismo. Né? Então, podemos dizer que nós somos uma cidade com uma forte vocação turística. Né? O turismo é algo fundamental. E o turista, quando ele vem escolhe um destino, né? Você tem um turista que vai escolher também baseado na sustentabilidade daquele lugar. Se o lugar realmente tem aquela pegada que ele se identifica, né? Então, se nós estamos em busca de fato de um turista de alto padrão, qualificado, que vai passar mais tempo aqui, saber que ele está numa cidade que tem um zelo, uma preocupação voltada para as questões das mudanças climáticas e sabe qual é a sua pegada e tem programas voltados para a redução disso, né, faz uma diferença muito grande e todo mundo ganha um turista, ganha a cidade, ganha toda a economia, né? Então Fortaleza está de parabéns nesse sentido. Inclusive são os 300 anos da nossa cidade esse ano, então parabéns duplo, né? Sim, com certeza. Cândido, estamos chegando ao fim. E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre a importância da construção civil na agenda climática e no futuro sustentável das cidades como um todo, né? Sim, sim. A construção civil tem uma importância fundamental. Aproximadamente 36% das emissões atmosféricas que são geradas no mundo vem oriundos da construção civil, dessa cadeia. Então é um número significativo, mas da mesma forma é quem mais pode contribuir para a gente poder desenvolver realmente um futuro sustentável, porque ela consegue com isso reduzir bastante as suas emissões. Existem vários mecanismos para isso. E eu acho que as principais construtoras, as grandes obras, né, já estão percebendo isso. Já existe toda uma certificação voltada para isso e já estão fazendo suas tarefas de casa, né? Eu acho que nós estamos agora no início, na verdade, de uma nova era. Eu sou um cara esperançoso, né? Tem até um livro chamado Cândido ou o Otimismo, o título do livro. Eu acho que eu sou um pouco isso, sou um otimista, né? Porque eu acredito que realmente nós somos seres racionais, até onde se sabe. E a gente espera que a gente, com esse raciocínio, busque de fato unir esse grande desafio do econômico com o ecológico, de maneira que o futuro seja próspero para todos nós. Isso. E com essa mensagem muito válida, a gente agradece a você, Cândido Henrique, pela sua presença. Você que é geógrafo, consultor meio ambiente e sustentabilidade e tem um grande papel nessa cadeia toda, né? Então, muito obrigado pela sua presença e agradecemos. Eu que agradeço.
O Conexão 2030 é uma produção do Núcleo de Sustentabilidade aqui da CMFOR, em parceria com a Fortaleza FM 90,7, apresentação de Heli Silva e Sinhá Gomes, e uma produção da nossa querida jornalista Jocasta Pimentel. Acompanhe todos os episódios sempre aos sábados, às 5h30 da tarde, pela rádio FM 90,7 e pela TV Câmara Fortaleza 7.2 e também no nosso canal da CMFOR no YouTube.